Olá pessoal, bem-vindos ao DNA Summit 2019. É um prazer para o Saque Fiscal poder participar deste evento e compartilhar um pouco de informações com o público, aqui presente. Esta palestra ela vai contemplar um tema muito importante para quem lida com software, para a software house, para os desenvolvedores autônomos, que é a questão de valor agregado. Como que a gente pode agregar valor ao nosso software de forma que eu consiga fidelizar o meu cliente e mostrar para ele valor, principalmente nessa área fiscal, que a gente tem ela como uma obrigação, uma área muito chata de lidar com o nosso software. Então a gente vai bater um papo aqui sobre como eu posso agregar valor ao meu software e extrair informações muito importantes, estratégicas do nosso software. Informações que já estão ali no software e que talvez a gente não explore. Bom, eu sou o Marco Polo Viana, sou o proprietário do site Saque Fiscal e Automação. Eu tenho alguns livros publicados na área de arquitetura de internet, servidores web, e o maior deles é o livro de sistemas comerciais, da editora Ciência Moderna. Nesse livro a gente coloca um pouco de informação sobre como planejar e modelar um software de automação comercial. E a partir desse trabalho veio o site do Saque Fiscal, que é o primeiro e único serviço multidisciplinar de helpdesk para desenvolvedores na área fiscal. Então, no site do Saque Fiscal, nós trabalhamos com as tecnologias Delphi, C# e PHP, com suporte nos 3 frameworks ali de geração de documentos fiscais, que é o ACBR para o Delphi, o Zeus.NET para o C# e o SPED NFE, a antiga NFE PHP, para o pessoal do PHP. Então, a gente trabalha tanto auxiliando os desenvolvedores na implementação dos frameworks, como também no suporte fiscal para os desenvolvedores, para as software houses, para o pessoal de suporte, na elucidação de dúvidas fiscais, na tradução, digamos assim, de notas técnicas. Às vezes o que sai na nota técnica é um pouco confuso, é um pouco prolixo. Então, o Saque Fiscal ele vem crescendo na comunidade de desenvolvedores, de software house, como um serviço multidisciplinar de suporte fiscal para software house, para desenvolvedores. Então, a gente sabe que os desenvolvedores tem o melhor na implementação, o seu know-how é na parte técnica, mas aí ele se pega com dúvidas e problemas no entendimento das regras fiscais e como implementar isso no seu software. Então, aí tem o Saque Fiscal, que tem esse serviço aí para os desenvolvedores. Então, a gente vem fazendo um trabalho na comunidade, ajudando software houses e desenvolvedores nos diversos grupos que a gente participa, e a oportunidade veio, e nós somos imensamente gratos, de poder participar deste evento, o DNA Summit 2019, e colocar um pouco na mesa do que a gente conhece aí, do que a gente tem de informação para vocês, ok? Bom, a gente começa esse conteúdo falando o seguinte: um Fusca sempre será um Fusca, Isso quer dizer o seguinte: é muito comum hoje em dia a gente falar que tem um ERP. Eu tenho um ERP. E pior ainda, a gente começa a falar que tem um ERP de cada coisa. Eu tenho um ERP de padaria, eu tenho um ERP de restaurante, eu tenho um ERP de autopeça, eu tenho um ERP de estofaria. Ou seja, o termo ERP ele está tão deturpado que parece produto que se vende em banquinha de feira, ao ponto que chegou a deturpação do termo ERP no mercado. Então, o que eu digo que um Fusca sempre será um Fusca é que não adianta você incrementar um Fusca, você tunar um Fusca ao ponto de chamá-lo de Opala, porque ele sempre vai ser um Fusca. Embora nem todo Fusca ele perde para um Opala. O que eu quero dizer com isso?
A gente está vendo aqui na imagem uma imagem de um Fusca. Sempre vai ser um Fusca, que vocês estão vendo aí comigo na imagem. Porém, existem Fuscas e Fuscas. Ok? Então, o que acontece? Este é um Fusca, né, bem personalizado, bem arrumado, que ele não vai ser chamado, ele não pode se chamar de Opala, mas ele também não perde para um Opala em termos de apresentação, perde. Hoje, acredito que vendo essa imagem, qualquer um de nós gostaria de ter, de passear, de exibir um Fusca que nem esse aí da imagem. Então, isso traz para a gente refletir o seguinte: onde está o valor do meu software? Nem todo sistema integrado é um ERP. Então, o que traz a deturpação do termo ERP é o fato de que o cara viu que num software ERP que ele trabalhou, que ele usou um dia, tudo é integrado. O cara comprou, gerou contas a pagar, baixou estoque, o cara vendeu, gerou contas a receber, baixou estoque. Opa, então eu tenho um ERP, porque eu tenho um aplicativo, uma aplicação comercial que controla estoque, venda e tem contas a pagar e receber. Então eu tenho ERP. Isso é o que vem causando a deturpação do termo ERP. Porém, todo ERP ele tem como premissa um sistema integrado. Então isso quer dizer o seguinte: eu só tenho um software ERP se o software for integrado. Se ele não é integrado, ele não é um ERP. Agora, não é o fato dele ser integrado que o faz um ERP. Tá? ERP é uma metodologia materializada em um software, Enterprise Resource Planning, ou seja, planejamento de recursos empresariais. Isso quer dizer o seguinte: em um software ERP, eu tenho uma integração de dados que me gera informação que me propicia planejamento de recursos para a empresa. E um software meramente integrado, ele não me entrega planejamento de recurso. Tá? O que a gente quer dizer com planejamento de recurso? Quer dizer o seguinte, que a nível de software, por exemplo, a partir do registro das vendas e das compras, ele me planeja, ele me entrega um planejamento de necessidade de recursos. Quanto de capital eu preciso para giro, para investimento, quanto de pessoal, quantas horas máquina, quanto de estoque, para aquele estoque, quanto que eu vou precisar impactar no fluxo de caixa. Então, o planejamento de recursos é muito mais do que relatórios de movimentação. Agora, a gente pode, no nosso software de automação comercial, extrair informações estratégicas muito importantes, tá? Que propiciam o quê? O mínimo de controle e gestão para o nosso cliente. Tá? Então, a gente combate muito essa autodenominação ERP. Tá? É um ERP, existe uma série de características que caracterizam o sistema como ERP. Agora, não é porque eu não sou um ERP, sou uma automação comercial, que eu vou me diminuir, que eu vou me inferiorizar, de forma alguma. Eu sou uma automação comercial, meu software é de automação comercial e eu tenho orgulho dele porque ele possui informações estratégicas, ele possui um controle refinado, tá? Ele extrai informações extremamente importantes para quem usa. Então, eu tenho valor agregado e tenho orgulho de ser um software de automação comercial sem precisar me apresentar como um ERP. Então, essa é a reflexão que a gente faz para começar o nosso assunto e quebrar esse paradigma, né, do pessoal, qualquer sistemazinho já se chamar de software ERP. Ok? Bom, a gente falou em extrair informações importantes, né, do nosso software. Antes da gente falar em extrair informações importantes, primeiro a gente tem que se aproximar e entender o que eu devo extrair, né? O que eu devo, como é que eu vou dizer?
o que eu devo olhar dentro do software de automação. Tá? E para isso, é outro equívoco a gente se basear em meramente blogs da internet. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho lá um blog que me diz os principais indicadores para uma empresa. Tem um blog tal que me dá um monte de matemática, né, de benchmarking, de indicadores. Eu vou botar isso no meu sistema. Mas será que o nosso usuário, o nosso cliente, precisa daquela informação? Ou ele está pronto para aquela informação? Então, muito mais importante do que a gente varrer blogs na internet, tá? E, como é que eu vou dizer? Simplesmente sair catando fórmulas prontas, colocar numa query e jogar num relatório e chegar para o cliente, olha, agora eu tenho essas informações. O cara vai olhar, tá bom, mas eu não sei o que fazer com isso. É muito mais importante a gente se aproximar do nosso usuário, entender o processo dele e identificar onde tem gargalo no processo e o que gera esse gargalo. E se eu posso, via automação comercial, não é resolver o problema, é ajudar a resolver o problema. Tá? Então, aí eu começo a enxergar e fotografar dentro dos meus clientes. Poxa, o pessoal tem muito atraso de nota de entrega, o pessoal tem muita deficiência na formação de preço, o pessoal acha que está trabalhando com uma margem e está trabalhando com outra. Isso vai variar de cliente para cliente, embora todos eles usem o mesmo software nosso de automação comercial. Então, quando eu me aproximo do meu cliente, tá, para ajudar a identificar, eu também tenho que tomar cuidado para não querer rezar a missa dentro da igreja dele. A empresa é dele, ele quem toma conta. Mas eu posso ajudar a identificar algumas coisas e propor algumas soluções. Para isso, a gente precisa usar o nosso software de controle para fazer o quê? Para medir algumas coisas. Tá? Aqui tem um exemplo de uma imagem, tá, de um ciclo PDCA, que a gente utiliza muito pouco na nossa vida, tá? Que é planejar, executar, verificar e um plano de ação para o que foi verificado. Tá? Então eu preciso, após identificar os principais problemas, né, nos nossos clientes, e se é uma esfera que o software pode ajudar, tá? Eu preciso entrar no PDCA para resolver cada situação olhando para o meu software. E aí a gente começa a se questionar, o que eu vou medir, né, com o meu cliente? O que nós vamos mensurar aqui? Porque quando a gente tem um problema, a gente precisa converter isso em números. Tá? Eu estou vendendo pouco, mas pouco quanto? E esse quanto para você em relação ao mesmo segmento na praça? De repente o cara acha que está vendendo pouco, mas todo mundo está vendendo pouco, então não é um problema só dele. Tá? Então eu preciso identificar o que eu vou medir, como que o meu software vai fazer essas medições e por que isso está sendo mensurado, por que medir. Para a gente não começar a criar mecanismos, processos e controles e medidas que não vão ter utilidade. Então a gente reflete junto com o cliente em cima do problema dele, como nós vamos medir o quanto isso é um problema, como que vai ser medido, né? E por que vai ser medido. Tá? E aí, em seguida, a gente começa a detalhar a questão. Quem vai fazer as medidas, né, dessas informações? Quem vai analisar o que foi medido, foi mensurado? E quais as prováveis faixas de resultado? A partir do momento que eu reflito isso com o meu usuário, com o meu cliente, eu começo a ter uma situação controlada. Tá? Começo a ter uma situação sob controle. Ok? Agora sim, está claro por que nós vamos medir e o que eu vou medir. Já dizia Peter Drucker, tá? Um grande administrador, que diz o seguinte: se você não mede algo, você não pode aperfeiçoar. Como é que eu vou saber que eu posso melhorar
se eu não estou medindo algo, correto? Bom, e aí a gente vem para a etapa de preparação do terreno. Ou seja, a gente está falando de indicadores, ok? Ou seja, se eu vou medir alguma coisa, é porque eu vou comparar o que eu medi com outra coisa, tá? Com um determinado padrão, tá? E o nome disso se chama indicador. Tá? Então, a partir do momento que a gente reflete aquelas questões, a gente vem preparar o terreno e fazer o quê? Definir a ficha técnica do indicador. Tá? Isso que nós vamos medir, o que é? Ele tem nome, descrição, ele tem alguma fórmula, ele tem alguma métrica? Tá? Vamos dar um exemplo. Eu preciso saber o percentual de notas fiscais entregues dentro do prazo. Então eu vou dar um nome para esse indicador, vou chamar de NEP, por exemplo, notas fiscais entregues no prazo. Beleza, ele vai ser medido em quê? Ele vai ser medido em percentual. Tá? E como é que eu vou medir isso? Olha, eu vou pegar o número de notas entregues no prazo e vou dividir pelo número de notas emitidas. Então, vou estipular uma linha de tempo. E vou fazer o quê? Vou pegar todas as notas emitidas e vou pegar quantas delas foram emitidas no prazo. E aí eu verifico, olha, a cada 20 notas fiscais emitidas, 10 foram entregues no prazo. Ou seja, nesse quesito entrega no prazo, eu estou em 50% de atendimento. Agora é um número que pode fazer sentido. Tá? Então, eu tenho essas informações no meu software? Tenho. Eu tenho a informação de notas emitidas e eu posso ter a informação de entrega. Se o meu software não tem a informação de entrega, eu nem tenho como montar esse tipo de informação. Aí eu preciso implementar os dados que absorvem a parte de entrega para daí eu poder extrair do sistema. Tá? Então, eu preciso definir a ficha técnica desse indicador para ficar claro como que ele vai ser mensurado. Bom, outra situação, eu preciso garantir a fonte de dados. Ou seja, não faz sentido a gente medir alguma coisa que a gente não tem certeza se aqueles dados que chegaram para mim estão corretos. Isso é garantir a fonte de dados. Eu preciso validar e garantir que a informação que está chegando ali para consulta, para query, para o relatório, enfim, ela é consistente e verídica. E aí você tem responsáveis da área dentro do cliente, tá? Incumbidos de fazer o quê? De garantir aquela informação. Ou seja, algo tem que ser lançado corretamente. Tá? Por exemplo, o responsável da área está incumbido de assegurar todas as emissões de nota fiscal, dentro ou fora do prazo. Ou seja, para eu medir aquela taxa de notas entregues em dia, eu tenho que garantir que todas as notas na empresa são lançadas, tanto dentro do prazo quanto fora, para eu poder fazer a contazinha e chegar no indicador. Então, junto ao nosso usuário, ao nosso cliente, a gente precisa garantir que os dados sejam fidedignos. Ele tem que garantir o processo. Ok? Bom, também é preciso definir os responsáveis do indicador, tá? O dono daquela situação. Por quê? Ele é quem vai se responsabilizar tanto por garantir os lançamentos ou a produção de informação, como ele vai ser responsável por reportar essa informação a quem toma a decisão. Então, dentro do nosso cliente, quem que vai ser o responsável por essa verificação? Quem que vai garantir esses lançamentos e garantir que está correto? E quem que vai reportar esses indicadores para o gestor no nosso cliente? Isso tem que ser definido porque indicador e métrica tem que ter dono. Alguém tem que ser responsável por aquele número. Ok? Bom, na sequência vem a operação de apuração de indicadores, tá? Ou seja, quando a gente fala em apuração de indicadores, a gente está falando aqui de quanto em quanto tempo a gente coleta essa informação.
Então, informações estratégicas, elas estão diretamente ligadas ao fator linha de tempo. Isso é medido diariamente, 2 vezes por dia, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Eu preciso de uma definição de tempo para medir informação. Não tem sentido eu falar assim, olha, o seu índice de entrega de notas fiscais no prazo está em 50%. É uma informação, mas é solta. Outra coisa é quando eu falo assim, diariamente suas notas fiscais são entregues em dia 50%, mensalmente 50%, anualmente 50%. Ou seja, eu tenho uma noção da informação na linha de tempo. Tá? Então, quando a gente fala em indicadores, em apurar informações estratégicas, a gente tem que olhar para linha de tempo. Ok? Bom, quando a gente obtém esses indicadores na mão, aí vem uma comparação com a situação ideal ou com o que o gestor gostaria que acontecesse, e aí vem as ações corretivas e as ações preventivas. Tá? Ações corretivas para que aquilo ali seja sanado e ações preventivas para que o problema não ocorra mais. Tá? E aí o que acontece? A gente passa, junto ao nosso usuário, ao nosso cliente, a estabelecer metas. Ou seja, se hoje a minha taxa de notas em dia entregues é de 50%, eu quero aumentar isso para 100%, é uma meta. Tá bom, na linha do tempo determina-se uma baseline, tá? E aí eu vou dizer, olha só, em 30 dias eu quero isso aqui em 60%. Em 45 dias isso aqui tem que subir para 80%. Né? O primeiro período é de correção e ajuste. Olha só, em 90 dias eu quero bater a meta, tem que estar em 100%. Então, a partir da mensuração das informações que a gente quer medir e ajudar nosso cliente, após a apuração, a gente estabelece isso através de metas numa linha de tempo para ter como objetivo da própria empresa. Aí eu estou usando o meu software, tá? Eu também estou sendo, de certa forma, um consultor junto ao meu cliente para estabelecer essas informações. Tanto para construir os indicadores que ele precisa, não é trazer indicador pronto de blog na internet, tá? Construir com ele esses indicadores, fazer a apuração via software e tratar isso aí com as ações corretivas e preventivas. Aí sim eu consigo agregar valor não só ao software, mas à minha empresa de software junto aos meus clientes. Bom, como é que a gente consegue trazer isso de forma concreta para a área fiscal, né? Dados fiscais estratégicos? Eu costumo falar o seguinte, o contador é o padre da empresa. Então a gente tem que garantir o nosso software no céu. Então, o que acontece? Isso é fato. Hoje é mais fácil a empresa trocar de software do que trocar de contador. Porque o contador ele age numa área da ferida da empresa, que são as obrigações e guias, né, de impostos que ela tem que pagar. Além da responsabilidade civil, né, responsabilidade tributária da empresa. Então o contador ele tem um peso grande na decisão dentro da empresa. Então a partir do momento que eu, como software, procuro entender como o meu software pode ajudar os contadores dos meus clientes, eu passo a entregar valor para o meu software, com o meu software. Ora, eu vou começar a entregar, né, informações que auxiliam os contadores dos clientes. De forma que eu encerro aquela batalha contador versus software house. Não, o cara já começa a botar o meu sistema debaixo do braço. Até porque o contador da empresa, ele pode ser o nosso melhor vendedor de software. Porque ele já tem um público-alvo na mão, ele tem um monte de clientes no escritório. E a gente não está em todos os clientes do escritório de contabilidade. Ok? Bom,
Sendo assim, a gente pode bater com o nosso software algumas fotos fiscais, tá? São informações que economizam um grande tempo de processamento lá na contabilidade, tá? São dados que a contabilidade sabe que o software já tem, não é entregue para ela e ela tem que processar isso novamente, sendo que isso já está no nosso software de automação. Por exemplo, entradas e saídas por CFOP. Posso usar como filtro um determinado período e agrupar informações por nota, por produto e valor. Então, eu entrego para ele uma planilha, um relatório, uma extração de dados que mostra assim, olha só, eu tenho aqui no meu software, você seleciona o mês ou o período e eu te entrego todas as entradas e todas as saídas desse cliente por CFOP. Por quê? Porque na contabilidade, tá, o contador, principalmente da área fiscal, tudo nasce primeiro no CFOP. Porque ele entende que o CFOP, ele qualifica a operação. Então, primeiro ele quer saber o que é venda, o que é compra, o que é entrada, o que é remessa, o que não é. Então, quando eu entrego todas as entradas e saídas do meu cliente, eu estou fazendo o quê? Eu estou mostrando como que aquele cliente trabalhou o mês inteiro por CFOP. Porque isso é uma coisa que ele precisa na escrituração fiscal. E isso já está no nosso software. O nosso software tem as entradas e o nosso software tem as saídas. É só agrupar no relatório por CFOP e entregar. Da mesma forma, entradas e saídas por CST. Está lá, ó. Ok? ICMS, IPI, PIS e COFINS, o CST é que define como isso aqui é tributado. Então, se eu entrego entradas e saídas por CST, agrupando por produto ou por valor, ó, nota 10, você está bem na fita junto ao contador do seu cliente. E um resumo de substituição tributária. O que é um resumo de substituição tributária? São as entradas com ST e as saídas com ST. Porque ele precisa, lá na escrituração, confrontar isso. Melhor ainda, a cereja do bolo, se eu entrego um resumo de substituição tributária agrupado por NCM. Esse contador não te larga mais nunca. Ele briga com o cliente dele se trocar seu sistema. Porque isso é o dia a dia do escritório de contabilidade na área fiscal. Fazer essa mineração de dados que já está no nosso software de automação. Algumas outras informações úteis, tá? O depara, ou seja, entradas e saídas por unidade de medida. Porque o cliente compra em caixa, vende em unidade, compra em fardo, vende em quilo, compra em quilo, vende em metro. Isso é muito comum. E aí eu tenho essa informação no meu software. Eu tenho como foi que a mercadoria entrou na empresa, está lá no XML de entrada, e eu tenho como ela vendeu. Então eu faço o quê? Um relatório chamado depara. Todas as entradas e saídas por unidade de medida. Eu posso colocar como filtro período e produto e mostro lá a unidade de entrada e a unidade de saída. Pronto, isso aqui é uma mão na roda. As entradas e saídas por alíquotas de ICMS, com o CST que foi usado. Eu tenho as entradas com isso aqui? Tenho. Na minha entrada eu tenho o ICMS e tenho o CST que foi usado. Na minha saída eu também tenho. Então, se eu entrego isso aqui mapeado, entradas e saídas por alíquota, tudo que entrou a 12, tudo que entrou a 18, tudo que entrou a 7, tudo que saiu a 18, tudo que saiu a 12, com o CST. Agrupando por produto e por valor. E ainda um resumo de produtos monofásicos. Todas as entradas de produtos monofásicos, todas as saídas de produtos monofásicos, agrupados por NCM. Inclusive, principalmente se meu cliente está no Simples Nacional. Por quê? Mesmo a empresa sendo do Simples Nacional, os produtos monofásicos não contam no faturamento para a apuração do Simples. Economiza a guia do Simples Nacional do meu cliente. E pode apostar que tem muito cliente pagando Simples Nacional com PIS e COFINS lá dentro, sendo que ali teria produtos monofásicos que não é apurado. Ou seja, vejam que em 6 tipos de relatórios, eu já ganhei o contador do meu cliente, eu não entrego isso. E essas informações estão
no meu software de automação comercial. Se não estão, corra, porque deveria estar. Cereja do bolo, monitor do Simples Nacional. O que é isso? Quando a empresa está no Simples Nacional, ela tem benefício, alíquotas menores, mas ela também tem condições de exclusão. Por exemplo, débitos fiscais. Se ela entra em débito fiscal, ela pode ser excluída do Simples. Só que o meu software tem contas a pagar, não tem? Basta eu ter uma marcação nos títulos a pagar, indicando que aquele título ele é extremamente importante. Que pipoque na tela do usuário, olha, amanhã vem esse guia do Simples, amanhã vem esse guia do INSS. Não pode atrasar isso aqui. Então o usuário passa a fazer marcações nos títulos, indicando que é um título de governo, que é do Simples ou alguma coisa assim, de forma que esse tipo de título, 24 horas antes, quando ele entra no software, pipoca lá. Outro fator de exclusão do Simples é quando você tem compras superior a 80% das vendas. O governo fala o seguinte, olha só, você tem que ter 20% de margem aí para pagar luz, telefone, aluguel, folha, lucro. Então você só pode ter 80% de compra. Eu tenho as informações de compra no meu software, eu tenho as informações de venda, mas eu não mostro para ele o quanto ele já está perto de sair do Simples, ou se já saiu e ninguém avisou. Porque a contabilidade teria que avisar, correto, mas a contabilidade trabalha com fato gerado. Nós estamos na camada de controle, na automação comercial. A gente trabalha no preventivo. Então, eu consigo falar para o meu cliente, olha só, segura essas compras que você quer emitir essas notas, porque, olha só, você está nessa situação. Você está a X% de atingir o teto de compra sobre venda e vai ser excluído do Simples. Quem de nós hoje entregamos essa informação? A minoria, se não quase ninguém. Outra informação extremamente importante, um monitor de ponto de equilíbrio, informação gerencial. O que é o ponto de equilíbrio na empresa? Quando todas as receitas pagam todas as despesas, o lucro zero. A partir daquele momento, qualquer R$1 que entrar na empresa é lucro bruto. Joia! E como é que eu consigo providenciar isso? O ponto de equilíbrio é custo fixo sobre receitas menos custos variáveis. Basta que na minha estrutura de receita e despesa no meu software, no famoso plano de contas lá do financeiro, eu faço uma marcação. Essa receita aqui é fixa ou variável? Essa despesa aqui é fixa ou variável? A partir do momento que eu tenho essa flag, eu consigo fazer uma query que me entregue isso aqui, ó. E aí mostra para ele qual o percentual do ponto de equilíbrio. Seu ponto de equilíbrio está em tanto. Em que momento do mês o ponto de equilíbrio é atingido? O cara só atinge o ponto de equilíbrio no dia 24, 25. Ele só tem 5 dias para realizar lucro. Quantos clientes nossos têm essa informação? Agora, vamos fazer um trabalho e trazer esse ponto de equilíbrio para mais perto do meio do mês. Quanto mais perto do meio do mês, melhor. E se eu já atinjo o ponto de equilíbrio antes do meio do mês, é mosca branca. É uma exceção. O cara tem mais de 15 dias para realizar lucro. Então, a gente vê que a gente tem informações no nosso software e a gente não explora para poder entregar isso para o nosso usuário. Bom, pessoal, queria passar para vocês alguns informes aqui, tá? Neste evento. A gente lançou agora recentemente o plano no Saque Fiscal VIP, tá? É um plano que só tem 30 vagas, tá? Ele foi lançado recentemente. É um plano de helpdesk fiscal para desenvolvedores diretamente pelo WhatsApp, tá? Muitos pediram isso para a gente e a gente acabou disponibilizando esse canal, tá? Tem algumas condições para isso, mas tá aí um plano via WhatsApp do Saque Fiscal agora, não só via ticket, é um SLA menor, a gente tem que atender em até 12 horas, são planos que atendem pessoal que tem muita urgência, com clientes com missão crítica ali na parte de documento fiscal, tá? E não dá para depender do escritório de contabilidade. Então, a gente aqui tem esse plano via WhatsApp e consegue disponibilizar esse atendimento aí para vocês, ok? Nós também lançamos
recentemente o módulo 3 da nossa Academia de Automação Comercial. Na Academia de Automação Comercial são 4 módulos: estoque e suprimentos, vendas e comercial, finanças e controle da produção. Nessa Academia de Automação Comercial, a gente mostra, né, o conceito de automação comercial de cada módulo materializado nas regras de negócio, nos modelos dos bancos de dados e nas classes das entidades, tanto para Delphi, C Sharp e PHP. Nós estamos abertos à pré-venda do nível 3, que vai começar o nível do módulo de finanças. Tá? Bom, está vindo aí uma novidade que é o sacfiscal.io. Tá? Isso vai ser uma API. Tá? A gente ainda está definindo algumas questões. Acompanhe pelo site sacfiscal.com.br e nas redes sociais para poder você ser notificado quando esta API vai estar disponível e o que nós vamos prover nesta API. Tá? Por enquanto isso é uma surpresa, mas está vindo aí sacfiscal.io para servir API inteligente para vocês também na área fiscal. Ok? E estamos lançando o Cobrança Saque Fiscal. Tá? Para quem tem despesa com boleto ou para quem tem aquele trabalho de estar implementando o KNAB para os seus clientes, a gente agora está com cobranças.sacfiscal.br, uma plataforma de cobrança com API, onde você pode trazer a cobrança sua e do seu cliente para a plataforma via API e morreu aquela trabalheira com KNAB. Num primeiro momento, a gente quer que a Software House faça a validação, crie sua conta, faça sua cobrança, teste e veja que é funcional e que atende, para depois vocês trazerem os seus clientes. Com um detalhe, nós vamos conseguir comissionar a Software House em cada boleto que o cliente dela for recebido. Tá? Então, são algumas coisas aí que a gente está trazendo para vocês e agregando valor aí à Software House. Muito obrigado por vocês terem participado desse evento. Obrigado à organização do DNA Summit por ter convidado a gente para participar do evento. É uma enorme satisfação. Tá? Sigam a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.